de 2022. Alô, 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 yes, yes, yes. Para que gastar dinheiro? É só lavar roupa com carinho nessa crise financeira. Eu sinto muito, meus pêsames a quem comprou a camiseta do Capiroto por $750 e não tem coragem de fazer uma doação. E as famílias, o pai, a mãe e a filha que compraram as camisetas do Capiroto. Espero que vocês não usem esse lixo, essa porcaria, essa falta de vergonha. Ao invés de lançarem uma camiseta que representasse a cultura do Brasil, a Nossa Senhora de Aparecida, lançaram a camiseta do Cultural do Brasil. Ninguém merece. A gente só passa vergonha no estrangeiro. Eu não estou anotando quais são as vergonhas que a gente passou no mês de junho. O mês só está começando, mas é um mês maravilhoso. Aqui eu tenho datas em junho ao invés de calendário astrológico, porque o que está pegando feio astrologicamente é o dia 29 de junho, quando o Mercúrio vai entrar retrógrado. A gente vai falar sobre isso. Eu quero agradecer aos seguidores e clientes queridos que mandaram suas doações. O nome de vocês já foi para o balde do sorteio, que vai acontecer às 18 horas, hoje domingo. E estamos na energia de 7 de junho, domingo, 7 de junho de 1996, 2026. Agradeço a nossa querida Betina, Rosa Cristina, Terezinha, Cristiane, Aline, Maria do Socorro, João Alberto, Rosa Maria, Cláudia Lucena, Vilma Maria, Gabriela, Sandro, Márcia Antonieta, Daniela Aparecida, Marita, Alessandra, Ieda, Dayana, Lucas. E se eu não falei o seu nome e você mandou uma doação para ajudar a recomprar o celular que faz a operação do canal, eu agradeço de gratidão. Todos os nomes foram para o balde do sorteio, que fica no sorteio, fica dentro do balde do sorteio definitivamente até ser sorteado. Para participar do sorteio, para você ser sorteado para uma leitura personalizada do site de número 33, site www.sorayanakibi.com. Basta mandar uma doação de R$50 que o seu nome vai para o balde do sorteio, que acontece todo primeiro domingo do mês no Instagram, @sorayanakibi. Os endereços eletrônicos do Instagram, @sorayanakibi e @sorayanakibi no YouTube também, é o mesmo endereço eletrônico, @sorayanakibi. E o site www.soraya.nakibi.com. E o número do WhatsApp do site é o número do Líbano, que foi a única coisa que meu pai me deu de presente e me deixou como herança. Esse número que eu guardo com muito carinho e que a minha irmã, que ainda está lá no Líbano, reabastece para mim. É uma linha pré-paga. O número do WhatsApp do nosso site. E aos clientes maravilhosos que eu confio, que mandaram as doações, nós entramos em comunicação pelo e-mail e eu passei o número pessoal do WhatsApp do Brasil aos clientes que eu confio. Mas como acontece muito golpe no Brasil pelo Cultural do Brasil, eu, graças a Deus, ainda tenho disponível o número do Líbano para o site do canal, e para que vocês entrem em contato, o número do canal do WhatsApp não é brasileiro, precisa botar mais na frente do número, 961378888, 3 vezes o 8, 13 no final. Aqui no canal vocês já sabem que nós nos dedicamos a 13 signos, que são 13 constelações ao redor do Sol.
dentro do nosso sistema solar. Jesus é ariano, signo de Áries, o carneiro de Deus, profetizado, reestudado pelo pastor e autor, o Jonathan Cahn. Eu sempre digo isso para vocês, teve uma confusão que eu falei que Jesus nasceu quando as ovelhas acasalavam. Na verdade, fui eu que entendi errado. Jesus nasceu quando as ovelhas deram cria em abril. Então, Jesus nasceu e foi crucificado em abril. E tem uma nova senhora no YouTube, um novo vídeo no YouTube agora dizendo que Jesus é libriano, da certeza dela. E tem outro pastor também que faz 2 anos que também em todos os podcasts diz que Jesus é libriano, que se Jesus nasceu quando as ovelhas acasalavam, então nasceu em outubro, de outubro para novembro. E quem errou, quem fez esse erro fui eu, porque em 2018 quem lançou o vídeo falando sobre isso fui eu no Brasil em 2018. E eu estava repetindo as palavras que eu entendi errado do pastor, autor John Cahn. Ele falou que Jesus nasceu quando as ovelhas deram cria. Eu entendi quando as ovelhas acasalavam. Então elas acasalam do final de outubro para novembro, para dar cria em 5 meses. Se você fizer a conta matemática, elas dão cria em Israel todos os anos, no Líbano também, é a mesma região, é o mesmo sistema, não tem outro sistema, desde que o mundo é mundo. Acasala uma vez por ano e dá cria uma vez por ano, que é no mês de Nissan. Acasala no outono, dá cria na primavera, que é o mês de Nissan. Sempre foi assim, sempre será assim. Em Israel e no Líbano, naquela região, na Jordânia também. Israel, Líbano e Jordânia. Israel, Líbano e Jordânia. Jordânia, Israel e Líbano. São os 3 países de maior produção de ovelhas e consumo de carne de ovelha halal. Israel, Líbano e Jordânia. E eles exportam para todo o Oriente Médio. E aqui na cidade de Foz do Iguaçu temos alguns supermercados halal, onde a gente compra carne, graças a Deus, pela influência, de grande influência muçulmana que nós temos. E os judeus também, preferência aos judeus comer carne halal e comprar carne onde não tenha contaminação com carne de porco. Então o supermercado halal aqui serve para os muçulmanos, para os judeus e para os cristãos também que não comem porco. Nem todo cristão come porco, para a vossa informação, se você não sabia, ok? Cristão ortodoxo também não come porco. Enfim, nada contra comer porco, coma à vontade, contanto que seja limpo, fiscalização, boa sorte. A carne de porco é uma carne quente, dá muita acne, muita espinha, muita gordura localizada, aquelas bolinhas brancas que vocês têm no corpo. O açúcar em excesso, diabetes também dá bolinha no corpo, e as bolinhas do açúcar da diabetes são escuras, manchas escuras. Para quem já tem pintas e coceira no corpo, se a diabetes está falhando, vai dar mais coceira. Quem tem pintas no corpo não deveria usar sabonete, somente sabonete líquido, sem parabeno, sem perfume. Ácido salicílico no sabonete líquido para o rosto é muito bom. E quem está com acne no rosto e continua comendo porco e camarão, são 2 carnes muito quentes. O camarão, para quem tem acne, problema de pele, é um veneno. Meus pêsames. Fruta que dá problema na pele, especialmente, em primeiro lugar, é o morango. Então, se você já tem problema na pele e você ama morango, meus pêsames. Eu tô falando a verdade para ver se eu ajudo vocês. Suco de laranja também é um problema para quem tem herpes e para quem tem dor de estômago, para quem tem diabetes, porque o suco de laranja tem muito ácido que corrói. Então, se você toma suco de laranja, também não vai ajudar para quem tem infecções, inflamações, herpes.
e diabetes, ok? Limão de manhã é o oposto do suco de laranja. Tome limão. Espreme um limão na água se você não consegue chupar um limão. Um pedaço, metade de um limão, lima, Tahiti verde de manhã para te dar vitamina C. E o ácido do limão verde, ele é o oposto da laranja. Ele cicatriza ferimentos. Se você tem herpes no estômago, se você está com algum problema no estômago, o limão em jejum, ele cicatriza aqui no esôfago. Se você tem refluxo ou acidez, eu sempre tive problema com refluxo por causa da coluna. Eu já fiz 4 cirurgias na coluna. Então, a cada problema e a cada cirurgia, durante esses 25 anos de problema na coluna, vai causando acidez e refluxo. Então, o que me salva de manhã, limão todos os dias. E o limão, ele prevene contra rugas, vitamina C, e já te deixa também com alta imunidade para começar o seu dia, você não pegar uma gripe. Evita tomar refrigerante escuro, não tome de jeito nenhum. 3 coisas que não entram na minha boca: refrigerante escuro, margarina e micro-ondas, comida esquentada no micro-ondas. De jeito nenhum, nós não temos micro-ondas em casa. Mesmo que você não usar, a radioatividade do micro-ondas velho dentro da sua cozinha te prejudica. E eu sinto muita pena e meus pêsames às mães que esquentam mamadeira com leite para beber no micro-ondas, pois não sabe por que o bebê tem câncer. Hereditária de família, não necessariamente, é porque a família fazem 50 anos que a família está acostumada a usar o micro-ondas, daí eles pensam que é hereditário. Não é o hereditário no sangue, é o costume da cabeça, do cultural. Vários tipos de cultural, nenhum presta. Cultura não é cultural. Cultura não é cultural. Eu aprendi isso com o delegado Matheus. Antes de vir para o Brasil, nunca mais esqueci na minha vida. Cultura não é cultural. Delegado Matheus, hashtag cadeia para os maus tratos aqui do Paraná. Ele e a esposa dele, delegados. Aliás, temos contato no WhatsApp também, somos atendidos pelo WhatsApp. Enfim. Vamos ao calendário de junho. Estão dizendo que ontem, sábado, 666, foi a frequência 666 do anticristo. Então, impossível, essa informação é errada. Impossível que ontem foi 666, porque ontem foi 6 de junho de 2026. E 2026 é o número 9. A frequência 66, deixa eu colocar... Eu estou no minuto 13 falando. Calendário astrológico. A frequência 66, ela aconteceu em 2024. Estou olhando aqui no calendário, eu anotei só para falar para vocês que tem muita gente se perguntando se 6 de junho de 2026 é o sinal do anticristo da Bíblia. O sinal do anticristo já foi em 2024, 666. Foi 6 de junho de 2024. E o anticristo, na minha opinião sincera, é Mateus 24, versículo 24, a inteligência artificial, que é comandada, que já foi programada por seres humanos e deu carte blanche para a inteligência artificial fazer o que ela quiser, e quando ela sai fora do controle, ela se torna o anticristo. Então, na minha opinião, o anticristo não é ninguém, senão a inteligência artificial. E no Alcorão Sagrado, na parte que descreve o anticristo, nas escrituras do Hadith, que é um livro separado do Alcorão, o Hadith, ele fala que o anticristo ele tem um olhinho esbugalhado verde. Então, quando eu vejo
nos sites de inteligência artificial, o olhinho verde, eu lembro daquela passagem do Hadith, do livro Hadith. E a pele, tá escrito lá, a pele é avermelhada. Então tem uma imagem. E eles falam da imagem do anticristo. Imagem, essa palavra também em Mateus 24, imagem. Imagem não é foto. Imagem pode ser entendido hoje, na nossa atualidade, como inteligência artificial. E eles fazem imagem de todo mundo artificial hoje, copiando todo mundo. Então, essa é uma palavra-chave em Mateus 24 e em Hadith, imagem, ok? E com pele avermelhada. Então tem um aplicativo ou um site de inteligência artificial que tem um bonequinho vermelho com os olhinhos verdes, que lembra muito, mas tem vários bonequinhos com olhos verdes. Enfim, se a gente entender o que foi que João viu na visão e interpretar nos dias de hoje, muitos pastores e gente boa para de dizer besteira. Porque depois vira vergonha. Fazem 50 anos que pastores inventaram a ilusão imaginária do arrebatamento, da pessoa sumindo de dentro da roupa e desaparecendo do mundo. Daí 50 anos depois, quando chega a tecnologia, a gente consegue entender que subir é pela internet. Daí a gente fala, então o pastor não sabia de nada. E infelizmente quem lançou a moda do arrebatamento foi a igreja evangélica, não foi a igreja católica. Então hoje, se a gente começar a analisar como é que a gente vai entender o que foi que João viu, e sempre analisando na nossa atualidade, pensa, analisa, usa o teu cérebro para analisar do que você está vendo e vivendo. Não é do que você acha do achismo que Jesus nasceu em Libra. Agora, a mãe de Jesus, Maria, Santa Mãe de Jesus, Virgem Maria, Mãe de Jesus, pode ser do signo de Libra, se você analisar quando ela pede ao seu filho que use uma túnica colorida para fazer o primeiro sermão, o primeiro grande sermão. Então, quando ela pede a Jesus para usar uma túnica colorida, esse carinho e essa atenção que ela tem para que ele sobressaia e todos o enxerguem usando uma cor, é uma qualidade de Libra. E como ela seria a união do filho na astrologia? Primeira casa com a casa 7. Então faz sentido a mãe ser a casa 7 do filho. Ou faz sentido a mãe ser a casa 1 do filho, casa 7. Mas como o signo de Áries? O signo de Áries, para ele tá tudo bem. Se dependesse dele, ele faz a palestra de pijama. Se depender de mim, eu faço a palestra de pijama. Quantas vezes eu quis botar pijama e teve uma vez que eu botei um pijaminha, acho que no último vídeo do mês de abril, botei um pijaminha de borboleta sem a minha mãe ver, porque senão minha mãe cria uma briga que não precisa. Se dependesse de mim, todo dia fazia vídeo de pijama, sem me arrumar, sem nada. Mas não dá, porque a minha mãe é libriana. Olha só como você tá vestida, vai trocar essa roupa. Não tem uma vez que eu pude sair com ela na rua que eu não tive que trocar a roupa 2 vezes. Enche o saco? Enche. Você acha que não enche o meu saco? Enche, mas a gente tolera, a gente acostuma a tolerar o signo de Libra. Se você tem uma mãe, uma irmã do signo de Libra, a gente acostuma. E dizem que ariano não tem paciência e não tolera e não respeita.
Fazer o quê? Então Jesus, quando ouviu ao suplício dela, use essa túnica, use essa túnica. Fazer o quê? Então, esse carinho que Libra tem pelas roupas e pela cor e pela moda e andar bem vestido e elegante, totalmente faz sentido a Virgem Maria ser de Libra. Pode ser eu, honestamente, também analiso que a Virgem Maria poderia ser de Virgem, do signo de Virgem. Pode ser que ela seja no meu achismo astrológico. E eu falo com um tom de achismo com certeza. Não é aquele achismo hipócrita que depois, se não for, eu só tinha uma opinião. Não. A minha opinião de achismo com certeza astrológica é que Maria era de Libra fortemente com ascendente em Virgem, ou era de Virgem fortemente com ascendente em Libra, sendo a casa 7 de Jesus, ariano, com certeza ariano, carneiro de Deus, profetizado, que vinha da constelação de Áries, de acordo com o pastor e autor Jonathan Cahn. E ele não gosta de astrologia, mas estava profetizado no livro da Torá e no outro livro judeu. São 3 livros judeus, perdão que eu esqueci o nome do outro. Então estava profetizado que o Messias viria sob a constelação de Áries. O que é vir na constelação? É nascer. Mas tem outra maluca por aí falando e confirmando que nasceu em outubro. Enfim, subir no arrebatamento é subir os vídeos. E quando você lê a parte os mortos subirão primeiro, os mortos que subiram primeiro são os vídeos documentários feitos pelos que fazem vídeos e documentários sobre os mortos. Quantos vídeos e documentários sobre entidades que já passaram, que já morreram e que subiram antes da palavra de Jesus? Até porque os vídeos começaram a subir antes que as igrejas tivessem canal no YouTube. Verdade ou não? Então o YouTube, a internet, as plataformas começaram a subir vídeos, muitos de mortos, antes que a igreja se interessasse por subir vídeos na internet também. Então quem sobe primeiro são os mortos e depois é a igreja. Hoje a gente assiste missa na internet, o Vaticano já tem o seu canal na internet, que eu sempre assisto, o Papa Leão XIV, que eu admiro, que eu gosto, que finalmente temos um Papa com calibre e potencial do signo de Virgem. Papa Leão XIV, do signo de Virgem, 9D. Ele é do dia 29, do dia 9, ele é do dia, perdão. Que dia que é o dia do Papa? Senhor Jesus, tem misericórdia. Vamos até ver aqui para não desrespeitar, porque a gente tem que saber a data. Papa Leão XIV é do dia 14. Então, para a gente não esquecer, Papa Leão XIV é do dia 14 de setembro, que vai fazer 70 anos esse ano, mas ele está enxuto, maravilhoso. 70 anos, mas está lúcido. Eu não aconselho a nenhum candidato à república ter 70 anos de idade, porque a pressão é muita, a responsabilidade é muita. Eu não aconselho presidente de país nenhum ser candidato à república com 70 anos, a partir de 70 anos ou com mais de 70 anos. Uma pessoa com 70 anos, se ela tiver uma missão de paz como o Papa, é excelente, mas se a missão dela é tomar conta de uma nação onde tem gente maluca e gente dizendo para você, aperta o botão e explode tudo, não. Nós temos que ter uma pessoa no poder que vai controlar os malucos e os loucos e os psicopatas do país. Nós precisamos de alguém que consiga controlar os malucos, os loucos e os psicopatas, porque gente boa não precisa de controle. Quem precisa de controle? Os malucos, os criminosos, os psicopatas. Esses precisam de controle. E se eles têm grande poder e grande influência, aí sim é que precisa mesmo de controle.
gente boa igual você, igual eu, tá trabalhando, tá tomando conta da sua vida, faz as contas, paga suas dívidas, seus impostos e tá vivendo. Você paga o teu IPTU, paga o teu aluguel, você é responsável, você não usa drogas, você tá pensando nos teus filhos, na comida, ser saudável, na tua saúde, tá tomando conta da sua vida e do teu umbigo. Você não precisa de controle. Quem precisa de controle são os malucos que estão interessados em vender droga, influenciar outros estudantes a fazer as drogas ou utilizar as drogas ou ser golpista. Vem trabalhar comigo, vem ser golpista que vai dar certo. Então esse povo precisa de controle. O povo honesto, íntegro, batalhador, guerreiros da vida, que estão enfrentando uma CLT, esses vão para o céu direto, esses não precisam de controle, eles são autocontrolados por si e pela integridade do coração. O coração está mandando ali, o coração está comandando. Gente com integridade e respeito a Deus está dentro do controle, tem autocontrole. Quem não tem controle é quem quer manipular. Eu quero manipular, eu vou fazer você morrer comigo, eu vou fazer amarração, você, cara, vai morrer comigo. Você quer esse cara porque você tá se aproveitando desse cara, deve ser teu sustento. Não é porque você ama essa pessoa, porque se essa pessoa fosse leprosa e doente, você tinha dado um pontapé na bunda desse cara, mas como esse cara é a fonte de dinheiro que você tem, então você faz uma amarração para você não perder a tua fonte de dinheiro. A maioria das mulheres que fazem amarração, elas não admitem, mas é isso que acontece na verdade. Se for investigada numa máquina de dizer a verdade, ela sabe que o marido é a fonte de dinheiro dela. Como que ela vai deixar, vai perder a fonte de dinheiro, o banco dela? E o homem que faz a amarração, mesma coisa, ele sabe que essa mulher é a fonte de dinheiro dele. Ele não está interessado nela. Se ela ficar doente, ele dá um jeito dela morrer. Do jeito que fez a amarração, vai lá para pagar para ver se ela morre. Esse é o cultural do Brasil. É o cultural. Cultural não é cultura. Quando você entende que nós nascemos com um contrato kármico, vai ter uma duração e talvez essa duração dure 10 anos e acaba. Porque a cada 11 anos, a justiça do tarô, do arcano maior da justiça acontece. Então, um casamento que durou 10 anos e terminou no 11º ano, 11 anos, você pagou o teu contrato kármico e vai para o próximo, para você continuar evoluindo. Mas muita gente não pensa assim. É o cultural. Quem já entende que nós temos um contrato kármico, ele vai começar e vai terminar, para a gente terminar os nossos karmas e as nossas dívidas que foram selecionadas, teve uma reunião antes de você nascer, você, os teus mentores, os guias, os espíritos, mentores, testemunhas, todos sentados e reunidos para você decidir o que você vai botar no teu caminhão para trazer, para resolver. E geralmente a gente escolhe demais. Se a gente escolhesse menos para resolver tudo nessa vida, seria bom. Mas pelo livre-arbítrio e o respeito, eles não têm o direito de dizer a você, você não vai aguentar resolver tudo isso. Mas eles te perguntam, tem certeza? Pensa bem. Pensa bem. Sem querer e sem poder interferir, porque pelo livre-arbítrio você não pode ser interferido ou ser sugerido a fazer o correto. Você tem que tomar sua decisão por si próprio, porque esse é o livre-arbítrio. Essa é a lei do livre-arbítrio, que não é muito boa para quem é maluco, criminoso e psicopata. E são os malucos, criminosos e psicopatas que precisam de controle, não é o íntegro que está dentro do controle. O que tem no copo hoje, tia Sô? Hoje tem água de coco 50% com essência de maracujá,
2 dedos de essência de maracujá sem açúcar. E a água de coco é natural, sem açúcar. E o que sobrou do espaço, 2 dedos de água normal. E não tem gelo para não ficar com dor de garganta. Vamos só aos detalhes desse mês de junho aqui. Eu vou fazer a foto e posto para vocês no Instagram e no YouTube. Então, em resumo, a frequência 666 de 6 de junho foi mentira, não foi frequência 666 porque 2026 não é o número 6, é o número 9 na 9ª dimensão de Sofia, que seria renascida ou ressurgida, ressuscitada. Então, a profecia de Sofia seria ressuscitada para que a volta de Jesus seja vitoriosa unanimemente com o divino feminino, que é Sofia e Jesus juntos para combater o anticristo, que na minha opinião, Mateus 24 é a inteligência artificial. E Sofia, ressuscitada, ressurgida, acordada, renascida, também está sendo no mundo inteiro mostrada a todos nos estudos agnósticos que foram proibidos pela igreja, pelo Constantino imperador. Tudo decisão dele, então eu não culpo a igreja, eu culpo o Império Romano. Não estou culpando a igreja, porque o propósito do Império Romano era dominar. Não interessa se vai ser através da religião. Então só o que interessou para o Império Romano foi o que ficou na Bíblia, e o resto dos outros livros desapareceram. E graças aos agnósticos, muitos dos livros foram enterrados em vasos e encontrados na hora certa, no dia certo, profetizados quando pudessem ser encontrados, para poder facilitar o retorno de Jesus. Assim como João Batista veio para facilitar a chegada dele, então o que foi reencontrado da Bíblia foi reencontrado para facilitar o retorno de Jesus. Então Sofia, da 9ª dimensão, que é sabedoria, o divino feminino em Cristo, que é o divino masculino. E aliás, Sofia tem uma aura verde e Jesus tem uma aura azul, de acordo com os ensinamentos herméticos. Não fui eu que criei isso. Herméticos com H igual a palavra do inglês, o ermitão em português não tem H, mas em inglês e em latim tem H. Então, ermitão em latim, ou the hermit, em inglês ou em latim tem H. A carta do eremita tem a letra H, que em português não tem mais. Então, os ensinamentos herméticos vêm da palavra ermitão, do profeta Moisés, do tempo do Egito. O profeta Moisés foi filho adotado do faraó, que seguiu a Deus. Então, dos ensinamentos herméticos, já do tempo do profeta Moisés, que ele estudou tudo aquilo antes de decidir seguir a Deus. Filho do faraó tinha que estudar desde a primeira palavra que falou. Então toda a sabedoria hermética que foi passada para Moisés não foi em vão, mas um dia seria ressuscitada. Então Sofia em Cristo estava profetizado que se ela não ressuscitasse, Cristo também não voltaria. Então, nessa profecia hermética ou judaica,
do Messias, que não está no cristianismo, que foi deletada pelo imperador, assim como tudo que foi deletado. Se você entender numerologia, que não é satanismo do diabo, numerologia é uma metodologia que era ensinada pelos judeus, mas que já existia desde o tempo dos faraós e outras civilizações. Numerologia também da civilização maia, outras civilizações inteligentes. O universo é uma matemática, física quântica, matemática, metafísica, enfim. A numerologia, ela existe, sem a numerologia não existe nada. A matemática é tudo. Primeiro a matemática para que algo exista. Então, a numerologia da dimensão de Sofia é o número 9, o amor incondicional. E a gente chama, nos estudos herméticos, da dimensão número 9. Dimensão 9. Aqui estamos na dimensão 3D. 3D é dimensão 3. A palavra D é dimensão. Então a gente vive no 3D, na dimensão 3. E Sofia vem da dimensão 9, 9D. E ela está lá em cima, junto a Jesus, que também é da dimensão 9D. Na numerologia, os números é de 1 a 9. 10 é número 1 de novo. Ok? Então, se você fizer a matemática da numerologia do ano de 2026, é 2 mais 0, mais 2 mais 6, que é igual a 9. 2 mais 0 mais 2 mais 6 igual a 9. Então, os vídeos de Sofia foram introduzidos na internet em que ano? Em 2026. Não existe vídeos de Sofia em 2025. Não da Sofia que eu tô falando, ok? Tem outros vídeos agnósticos ou gnósticos no YouTube, mas não estavam falando da palavra de Sofia. Então esse vídeo, ou os vídeos nessa numerologia de número 9, são os vídeos corretos. Se você encontrar outro vídeo antes da numerologia 9, podem estar incompletos ou incorretos. Mas durante o ano de 2026, eu estou procurando vídeo após vídeo para ver se eu pego alguma incoerência no que eles estão falando sobre Sofia. E em 2026, os vídeos que eu estou encontrando, todos estão em concordância e coerência. Mas antes de 2026 eu não garanto a vocês. Então, os vídeos que eu passei a vocês, a quem se interessou a ativar o teu 9D dentro de você, primeiro porque vai doer. E é uma dor que parece que você vai morrer. E você vai fazer um check-up e ver que você está bem. Não tem explicação. E quando você aceitar essa dor, a dor vai sumir. E se você conseguir concluir 21 dias de transformação energética para você poder ativar o 9D. Parece muito fácil, mas não é. É muito difícil concluir 21 dias. No 18º dia você já vai começar a ver tudo diferente ao seu redor. Você vai enxergar cores com outras cores. Enxergar o que você está vendo com outros olhos. Sentir o que você não sentia diferente. Perceber diferente, escanear pessoas diferentes, ouvir e escutar diferente, ver e enxergar diferente. E você vai sempre entrar em trânsito energético quando você dorme ou quando você acorda, rapidamente. Vai ser diferente. Quando você ativar a 9ª dimensão, o 9D, a sua percepção vai ficar diferente para o resto da vida. Se você conseguir ativar. E para que isso aconteça, você precisa passar por essa transformação, que não acontece da noite para o dia. Ela leva 21 dias.
O número 21 na numerologia é um segredo, porque 2 mais 1 é 3, que é o número da ativação de alguma coisa, da ignição de alguma coisa. Mas por que não funciona em 3 dias, Tia Sô? Funcionaria em 3 dias se você já tivesse a chave para dar ignição, mas você não tem. Então, primeiro você tem que aprender para a chave se manifestar e para que ela possa ser colocada ou ativada dentro do teu inconsciente e a tua glândula pineal começar a ativar. Mas se você também não tem espaço e você não tem força na glândula pineal, provavelmente não vai funcionar. Uma glândula pineal desidratada por excesso de refrigerante, e glúten, e flúor, e contaminação, e excessos, a glândula pineal que não está funcionando bem, provavelmente nunca vai ativar, não vai alcançar o 9D. Você come muita comida que não tem nutriente, esquentada no micro-ondas, então o teu cérebro não está latente com nutriente. Na glândula pineal, especificamente eu estou falando da glândula pineal, que é a chave que precisa ser ativada se ela tiver a informação. Então, a ativação em 3 dias aconteceria se você talvez fosse apóstolo de Jesus, mas quem somos nós? Então, 21 dias é o tempo certo para que aconteça. Em todo o método de hipnoterapia, quando a gente estuda na faculdade de hipnoterapia, todo mundo aprende que precisa de 21 dias para que a pessoa realmente se transforme. Quem faz terapia ou segue uma oração, sabe que em 21 dias essa oração com certeza ela será ativada. Quando a igreja ensina a fazer uma novena pelo número 9, novena significa 9. Da onde foi que eles tiraram esse número se não foi de Sofia? Mas esse segredo é claro que não poderia ser revelado até então. Hoje pode. A reencarnação existe e nosso Jesus Cristo, o Messias, não é Deus o Criador dos universos 2 paralelos. Deus o Criador deu um Cristo a cada galáxia. Existem 200 bilhões com a letra B de galáxias no universo. Você faz a matemática. Se a NASA diz que tem uma estimativa de 200 bilhões, então tem 200 bilhões de Cristo, um Cristo para cada galáxia, e o Cristo é a fonte. E as civilizações extraterrestres que moram por aí, uma delas, nossos vizinhos que não pagam impostos, muito humildes, pequena civilização que estão em crise de extinção, respeitam o comando da fonte da nossa Via Láctea. E o comando da fonte é Jesus Cristo. E como eles respeitam, eles não interferem, porque é mandado por Jesus Cristo não interferir na vida alheia do povo da Terra. E quem quiser morar na Terra não pode interferir nas decisões. Só que eles ficam aterrorizados e com medo que o planeta Terra pode explodir, porque o povo do planeta Terra é muito violento. E os comandantes e os presidentes são os que comandam essa violência. Não sou eu que comando a violência e nem você, íntegro e honesto da CLT me assistindo, são os presidentes. Malucos. Porque se todos tivessem sabedoria de Sofia, não existiria armamento nuclear no planeta inteiro. Seria proibido. Nós não precisamos de guerras, precisamos de policiamento e de prefeitura em todos os lugares. Precisamos de polícia e de ordem em todos os lugares. Exército, militar, tudo isso é ideia de gente psicopata que quer fazer guerra, que está se preparando para ir para a guerra. Se eles estivessem se preparando para a chegada de Jesus, o planeta seria outro. Não teríamos ameaças de ser explodidos. E um velho gagá apertar o botão. Velho gagá, porque se alguém apertar o botão é velho e é gagá. Mas quando é velho e é gagá e tem poder, meu Deus, quem é que vai conseguir controlar? É por isso que eu sou contra
um presidente da República acima dos 70 anos. A pessoa na geriatria, ela precisa de paz. Se for um líder da paz, como o Papa, tudo bem, é o líder da paz. Mas se não for um líder da paz, cuidado. Tudo que a pessoa é na geriatria, ela fica pior. Tudo que ela é na geriatria, ela fica pior. Dia de Barnabé, São Barnabé, dia 11 de junho. Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Dia de Santo Antônio, dia 13 de junho. Santo Antônio do Padu, que é o santo casamenteiro do Brasil e também o santo dos casos perdidos. Ou se você perdeu alguma coisa, perdeu uma casa, perdeu o teu celular, perdeu a esperança, então pede com fé para o Santo Antônio que ele vai ser o seu advogado perante o julgamento lá em cima. Ele vai ser o seu advogado, se ele te escanear e enxergar que você merece. Por isso que a gente pede para santo, porque eles têm esse poder. Eles continuam nos enxergando do céu, escaneando as pessoas que merecem. E se você não pedir, bate na porta, Mateus 7, versículo 7, você receberá. Então pede para o santo que ele vai ser teu advogado. Não estou te dando causa ganha. Pelo menos você tem a esperança. Depois de São João, dia 13, nós vamos ter Brasil vezes Marrocos, no dia 13 de junho. Eu vejo que o Brasil vai ganhar o jogo de Marrocos. Eu não sei porque estou vendo 7-1, vai ver que vão ser 7-1 gols. Ou vai ver que é Marrocos que vai acertar 7 e eu tô vendo errado, o Brasil vai perder. Mas se o Brasil ganhar, talvez vão ser 7 gols ou 8 gols, 7 mais 1, são 8 gols no total. Quem vai ser os gols de quem para quem também não tenho certeza, mas eu vejo sempre isso, eu não sei por que eu vejo isso. Então talvez estou falando para você e para quem faz aposta. Se você ganhar, faz uma doação para o canal. O Brasil não vai ganhar a Copa, esquece. Mas eu vejo que o Brasil vai ficar para a final. E você que torce para um segundo time, é esse segundo time que vai ganhar a Copa. Mas qual time te assou? Daí eu não sei, mas é você brasileiro que torce para outro time também, o teu segundo time do coração. O teu segundo time do coração é o que vai ganhar a Copa do Mundo. E quem que sempre está no topo da lista? É a Alemanha, Itália, Argentina, Coreia do Sul. No meu coração aqui, Coreia do Sul, estou falando de mim. Mas quem que está no topo da lista? Alemanha, Itália, Argentina, França, Coreia do Sul. Então o teu time, você que é brasileiro, o teu segundo time é o time que vai ganhar a Copa do Mundo, ok? Depois nós vamos ter... Escreve aí, tia Su acertou quem ganhou a Copa do Mundo. Agora, qual dos times eu não sei. Mas eu que ficar para a final com o Brasil, beleza? Eu tô vendo que o Brasil vai para a final. E daí você... Se o Brasil perder para Marrocos logo de cara, daí você tem certeza que eu estava errado, ok? Então, se o Brasil ganhar contra Marrocos, daí você já tem uma base. Ah, entendi como é que vai ser. E como é que vai ser o final eu não sei. Mas é mais ou menos isso que eu vi. Eu já acertei sem entender o que eu estava vendo. Teve um jogo aqui, final do Brasil, me pediram para eu ver, daí eu vi que seria 3 gols contra 1 gol, só que eu vi errado. Eu falei, vai ser 3 contra 1. E foram 3 gols contra 1. Só que eu falei ao contrário. Esse time que vai ganhar desse time foi ao contrário. Foi outro time que ganhou do outro time. Quer dizer, o time do meu amigo perdeu, mas o resultado foi o que eu vi, 3-1. Daí, para a gente entender qual time que vai ganhar, vai começar desse primeiro jogo do Brasil com o Marrocos.
Se a totalidade, porque eu vejo 7-1, se a totalidade for 8 gols, vocês têm que analisar. Ah, foi 8 gols, agora de qual? Pode ser que seja 4 por 4. Pode ser que vai ter pênalti. Mas por que eu tô vendo 7-1? Qual é o enigma do 7-1 que eu tô vendo na cabeça? E se não for o jogo do dia 13 e for o jogo do dia 19, mas eu tô vendo 7-1? E se não for o Brasil, mas no dia 13 de junho, algum time vai fazer 7-1 e esse time é que vai jogar com o Brasil, porque a situação está relacionada com o Brasil que eu vejo de 7-1. Daí nós temos o dia 29 de... Eu falei do dia 24? Não falei do BTS. No dia 13 de junho, que vai ter o Jogo do Brasil, também o BTS vai passar ao vivo no cinema, dia 13 de junho, que é o dia do BTS, direto da cidade de Busan. Eu não sei se vai passar na Netflix, mas se fosse passar na Netflix, tinha anunciado. Como não anunciou, eu acho que não. Me perguntaram. Dia 29 ainda não. Dia 24 é dia de São João Batista, o santo das águas do batismo, água doce ou água salgada. Água doce, a água do batismo do Rio Jordão, e a água salgada, desde os judeus e antes dos judeus, os faraós, a água salgada é a água da purificação. Por isso que a gente fala, vai tomar um banho de mar para você se limpar. Ou lava o chão da tua casa com sal grosso. Vai tomar um banho energético uma vez por mês com sal grosso. Uma colher de sal grosso, uma colher de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio vem da água doce. Também purificação. Uma colher de sal grosso, uma colher de bicarbonato rasa, uma colher de sopa rasa de sal grosso, uma colher de sopa rasa de bicarbonato de sódio, um punhadinho de alecrim, e um sachêzinho de camomila, um punhadinho de camomila na água quente, deixa a água ficar morna, enxágua o teu corpo do pescoço para baixo. Depois que você toma banho, depois que o teu cabelo estiver lavado, no final, e esse enxágue energético deixa no teu corpo 24 horas, uma vez por mês. E lave o chão do teu escritório ou da tua casa com sal grosso se você tá vendo que tá pesado. Debaixo da mesa do escritório, se tiver uma bandeja onde você possa tirar o sapato e colocar o teu pé no sal grosso para você trabalhar, tudo de bom. Eu tenho uma aqui do outro lado onde eu faço. Do outro lado atrás de mim tem uma mesa onde eu faço os vídeos para as leituras mensais e as leituras dos clientes. Debaixo da mesa tem uma bandeja com sal grosso onde eu tiro a meia o sapato. Eu nem uso sapato dentro de casa, mas eu tiro o chinelo, tiro a meia e boto o meu pezinho no sal grosso. Na carta da sacerdotisa maior, ela tem um pezinho em cima da estrela crescente. A estrela crescente não é a estrela de Lilith. Não é a estrela de Lilith, ok? Na carta da sacerdotisa maior de número 2, que aliás é Sofia ou Maria Madalena encarnada. Sofia ou Maria Madalena encarnada. A sabedoria da sacerdotisa maior, e é o sinônimo da palavra sabedoria, que significa Sofia em grego. Ela tem um pezinho na lua crescente. Então, esse um pezinho eu boto na bandeja, em cima da bandeja com sal grosso. Na carta do arcano da temperança de número 14, o arcanjo Miguel ou Rafael, depende da situação, Miguel para proteção, Rafael para a cura. Ele também tem um pezinho dentro da lagoa. Na carta da estrela, de número 17, aquela estrela é a mãe natureza. Ela também tem um pezinho dentro da lagoa. Então, bote um pezinho teu, se você puder ter esse privilégio e privacidade, em cima da bandeja com sal grosso, enquanto você trabalha no teu computador ou atende os teus clientes, se você for tarólogo, ok? Então, águas salgadas
ou doce são abençoadas. A água salgada tem sal, a água doce tem bicarbonato de sódio. João Batista, que batizou a todos, incluindo Jesus, que veio preparar o caminho. Dia de João Batista é dia 24 de junho, mas existe o registro do nascimento de João Batista porque ele era filho de profeta, o Zacarias. Então, filho de profeta, os de grande elite, de alta elite, tinham data de nascimento. Nasceu no dia 29 de agosto. Então, João Batista nasceu aqui, de acordo com a data de nascimento, nasceu em 29 de agosto, ok? E daí, 29 de junho é dia de São Pedro. Dia de São Pedro. Pedro era o Simão. Jesus batizou Pedro como Pedro, representando a rocha da igreja. Os 4 pilares em rocha. No tempo romano de Jesus, dizer que você era rocha, você era a fortificação aonde as pessoas poderiam encontrar consolo e se encostar sem cair. Isto significa Pedro, que você é o pilar, aquele que sustenta aquela parede eternamente. Por isso que existem os pilares romanos em rocha, porque eles ficaram eternamente, mesmo se a estrutura inteira desabou. Os pilares de Baalbek, no Líbano, de Júpiter, os pilares de Júpiter estão lá, apesar de todos os terremotos que aconteceu e que derrubou tudo, só sobrou os pilares de Baalbek. Então isso é Pedro. Jesus fez essa analogia que o teu nome é Pedro e as pessoas daquela época entendiam. Então ele é o nosso pilar, onde a gente pode se encostar e nunca vai cair. É onde a gente pode encontrar apoio e nunca vai deixar a gente cair. O Pedro. Isto é o significado do nome Pedro, o pilar forte de Jesus, aquele que nunca ia cair, igual os pilares de Baalbek que sobreviveram a todos os terremotos. Os pilares de Júpiter, os pilares de Vênus na Grécia, outros pilares da Roma antiga que estão lá sozinhos e que nunca caíram. Nome Pedro. Então, no dia 29 de junho é dia de São Pedro. E a igreja ela tem 4 pilares para que você não caia na tentação. Mas tem outros 4 pilares para você prosperar na vida. Tem outros 4 pilares para você ter saúde. Então, os 4 pilares que eu pedi para vocês era para o espírito, para não cair em tentação. Mas quais são os 4 pilares? Eu falei para vocês, eu não vou contar. Mas eu falei para vocês, um deles, todo mundo acertou 2. A fé e a caridade. A fé e a caridade. Todo mundo acertou 2. Um deles era dentro da época da Páscoa. Dentro da Quaresma. E ninguém consegue entender o que é dentro da Páscoa e dentro da Quaresma. Ninguém consegue entender. Então são 4 pilares para você não cair em tentação e o teu espírito subir e você acabar lá em cima, vizinho da Tia Sô. Esses 4 pilares da humanidade cristãos não são só cristãos, são cristãos, judeus, muçulmanos, budistas, hindus, para todos. Quando chegar a Páscoa ano que vem, eu vou perguntar para vocês de novo quais são os 4 pilares cristãos do espírito. Não estou falando da prosperidade e não estou falando da saúde. Quais são os 4 pilares para o espírito ser saudável? Mas de qualquer forma vai ajudar o teu espírito ser saudável e por consequência o teu corpo também. Mas a disciplina do corpo é um pouquinho diferente da disciplina do espírito.
Então, a fé e a caridade, você já sabe, são dois pilares. O terceiro pilar está dentro da Páscoa, da Quaresma, que é muito simples. Não sei por que vocês têm medo de falar ou fica na dúvida. Não sei o que acontece com o povo brasileiro. Se fosse um muçulmano, um judeu, na hora sabia. Assim, ó. 1, 2, 3. É como se estivesse respirando ar. Às vezes eu altero a minha voz e eu lembro de Jesus chamando a atenção dos apóstolos. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda. A fé move montanhas. Se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha? Ou se Maomé não for a montanha vem a Maomé? Depende da fé. Porque essa frase, esse ditado popular, não funciona quem não tem fé. O que é a fé? É acreditar sem ansiedade. Ter convicção que o milagre vai acontecer. Quando Jesus chamou a atenção de seus apóstolos e elogiou o Dominus, prefeito da cidade de Quifarnaum, que veio lhe pedir para curar seu filho à distância. Foi o primeiro crente que acreditou em Jesus à distância e disse: eu acredito no teu comando, Senhor. Se o Senhor comandar, meu filho será curado. O Senhor não precisa ir ao meu filho e botar as mãos no meu filho se o Senhor comandar a cura. À distância. Então você que entende isso à distância, você recebe a cura. Faça caridade à distância. Você não precisa pagar de joelhos esfolados no chão para chegar até a Nossa Senhora da Aparecida. Pague essa caridade ou esse milagre à distância. Faça caridade perto de você. Do jeito que você puder fazer. Não esfole seus joelhos. A santa não quer que você se machuque, ela quer que você se cure ou que você seja abençoado. Esfolar os joelhos não é sinônimo de bênção. No dia 29, então, de junho, é dia de São Pedro, o pilar, aonde você pode se apoiar, em São Pedro. E ele recebeu a missão de guardar os portais do céu. Por isso que a gente fala, São Pedro estará na frente do portal. Às vezes eu peço para São Pedro para não chover na minha cabeça, porque se chover, as chuvas do Brasil são perigosas. Quantas vezes eu pedi, querido São Pedro, bom dia, aqui quem vos fala é a tia Sô. Por favor, dá para o senhor segurar a chuva para eu voltar para casa com essa sacola pesada? Abençoada com essa comida santa. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Valei-me, São Pedro, para que não chova na minha cabeça. E eu chego em casa, a hora que eu chego em casa, aquele toró cai que mata, e daí a gente vê no jornal, fulano, quantas pessoas morreram na chuva de ontem, caiu a comunidade, o negócio desabou, o negócio afundou, a cidade encharcou, a rua transbordou, o esgoto transbordou, não sei o quê. Quantas vezes eu pedi para São Pedro, deixa eu chegar em casa. Já pensou? Você tá com uma sacola pesada e não dá para pegar um ônibus e nem pegar um Uber na direção em que você vai para casa e você tem que andar 10 minutos. Não é fácil. Se acontece isso com você, você sabe o que eu tô falando. Você tem que andar 10 minutos, 10 ou 15 minutos, não dá para pegar um ônibus e não dá para pegar o Uber. O Uber não vem nessa distância. Não vem. Eles te rejeitam porque é a taxa mínima, ninguém vem. E nem dá para chegar porque vai ter que fazer um contorno. E daí você também, trabalhador
honesto ou de CLT, ou como eu que conta centavo por centavo, diz a si mesmo, é uma caminhada de 10 minutos. Para que eu vou chamar um Uber, pagar R$ 12 toda vez que eu for no supermercado uma vez por semana? Não, eu vou de a pé. Mas por favor, às vezes a gente não sabe que vai chover, olha para o céu, tá sem guarda-chuva, com aquela sacola pesada, tem que andar 10 minutos. Não dá. 10 minutos embaixo de uma chuva não é fácil, se você já passou por isso uma vez. E uma vez eu passei por isso, eu aprendi, nunca mais na minha vida. E eu não consegui completar os 10 minutos. Eu tive que me acolher, entrei numa padaria, esperei, estava toda ensopada, isso foi em São Paulo, quando eu voltei para o Brasil, que eu não sabia como é que funciona o céu. Aqui, o céu aqui é 2.0, o céu no Brasil. Então eu cheguei em casa ensopada, estava tudo molhado dentro da sacola. E eu não consegui terminar os 10 minutos. E daí eu tirei aquela roupa molhada, o tênis encharcado, mas eu nunca levei tanta chuva na cabeça. E tava uma chuva gelada. E eu bati os dentes, tirei a roupa, fui tomar um banho quente. E daí aconteceu de novo, mas dessa segunda vez eu pedi para São Pedro. E o negócio segurou. Que eu já tinha visto como é que caiu um pingo, aquele pingo dinossauro no chão. Eu falei, ai meu Deus, eu vou passar o negócio de novo. Daí eu comecei a orar, conversei com São Pedro na boa e funcionou. O pingo caiu. O pingo dinossauro caiu, você sabe, quando cai um pingo dinossauro, tá vindo uma enchente na tua cabeça. O pingo parou e tudo parou. E eu continuei. Em 10 minutos estava em casa. A hora que eu cheguei em casa, o toró aconteceu e a cidade de Osasco inundou e um caminhão caiu de uma pontezinha que tem em Osasco. E a água subiu no centro de Osasco e só não subiu na nossa rua. E eu perguntei para minha amiga Daniela de Osasco, eu nunca esqueço, isso foi em 2021, quando eu cheguei no Brasil. A primeira enchente que eu vi em São Paulo, que eu levei um susto, que eu não sabia o que era, nem sabia que existia. O que é a chuva de São Paulo e o que é uma enchente. E aqui tem a mesma chuva no Paraná. Então eu sei que não é brincadeira. Que as pessoas podem morrer debaixo da chuva. Que de repente pode ficar tudo alagado e você dentro do carro pode ser levado. Se você está na rua, você pode ser levado. Então aquele dia eu nunca esqueci. Daí estranho que tudo alagou, menos a nossa rua. Eu pedi em oração para Santa Bárbara, outra santa que comanda o céu. Se você tem fé em Santa Bárbara. E naquela situação, o raio pegou o nosso condomínio, e o nosso condomínio era um dos maiores condomínios humildes de classe média do Brasil. Nós temos 24 prédios dentro daquele condomínio, lindíssimo, de 30 mil metros quadrados com flores e jardim, não tinha piscina. Humilde, 2 quartos, sala, cozinha, pequenininho, 50 metros quadrados. Em Osasco, pedi para Santa Bárbara nos proteger. O raio pegou no condomínio, metade do condomínio foi afetado, a nossa metade não foi afetada. E aqueles que foram afetados ficaram sem luz quase uma semana. Uma semana! Imagina você ficar sem luz uma semana. O que acontece com a tua geladeira? E nós, nada. O nosso lado não aconteceu nada. E você mora num condomínio, você mora no 10º andar. Uma semana subindo escada sem luz. Chega na sua casa, não tem luz. Tudo que estava na geladeira com certeza ficou podre.
Então você me diz, a Igreja Católica encoraja as pessoas a pedirem aos santos, a Igreja Evangélica diz que isso é pecado. Eu não acredito que é pecado. Jesus Cristo não tem tempo de vir ser babá de todo mundo o tempo inteiro. Pede para o santo que o santo vai te proteger. Santa Bárbara me protegeu. Se eu não pedir, se não foi ela que me protegeu, e por equivalência ao nosso lado do condomínio inteiro. São Pedro me ouviu e ele disse: ela não merece. Mas a primeira vez ela não tinha pedido, agora ela pediu. Então eu vou provar para ela que pedir para santo honestamente merecedor não tem problema nenhum. Estamos aqui para isso. Pois se Deus criou o ser humano com autoridade e Jesus, seu filho, deu autoridade aos apóstolos a fazerem milagres, após a morte, santos no céu, por que eles não teriam autoridade de te ajudar, sendo que você merece e que o pedido que você está fazendo é justo? Você não pediu para o santo ganhar na loto, você pediu para o santo para não chover na tua cabeça. Qual o problema? Você pediu para Santa Bárbara para que essa chuva não afete aonde você mora. E realmente eu estava com medo, porque era cada raio. Eu falei, meu Deus, se um raio desse pegar no prédio, não foi que pegou? Mas pegou metade e a nossa metade não pegou. A fazenda que tinha uma gruta na entrada com a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que choveu ao redor de tudo, só não choveu ao redor da gruta com a Santa Maria. Vocês viram? Lembram dessa história? O povo, eles querem encontrar milagres aonde não existe, com entidades do cultural que não tem permissão para salvar ninguém. Cadê as entidades do cultural podre do Brasil salvando o podre lá no Rio Grande do Sul? Quem inventou a astrologia? Quem inventou as constelações e os signos? Foi o cultural podre do Brasil ou do mundo? Quem inventou os signos? Foi o capiroto? Deus inventou, criou tudo que tem no universo. As constelações, os signos, são parte desta receita da química do ser humano, para que a gente possa ter essência de Áries, de Touro, de Gêmeos, de Câncer, de Virgem, de Leão, de Libra, de Escorpião, de Serpentário, para quem nasce em ano bissexto especial, de Sagitário, Capricórnio, de Aquário, de Peixes. É a essência de cada um para que tenha tempero. Porque comida sem sal e sem pimenta não tem gosto de nada. Vocês, maravilhosos, são o sal da terra. Abençoado é aquele que quer entender o lado perfeito da Bíblia. E meus pêsames a quem só entende a contradição da Bíblia que foi causada pelo maldito imperador Constantino. A culpa é dele. Bota a culpa no Constantino. Quando você entrar em contradição e você pirar, por que os livros foram deletados? Por que livros tão importantes foram deletados? Por que a verdade não foi dita completamente na Bíblia? Para poder controlar o povo. O Império Romano era safado. Eles queriam controlar. Não interessa se vai ser com religião ou sem religião. Não bote a culpa na Bíblia ou em Jesus, que a Bíblia está incompleta, ou que não te satisfaz, ou que você encontra coisas que não faz sentido. Não foi Jesus que escreveu a Bíblia, mas ajuda. E os relatos dos apóstolos ajudam. Presta atenção nos relatos dos apóstolos, esquece o resto. Tem muita coisa na Bíblia que não foi escrito por um apóstolo, certo? Presta
Presta atenção no que interessa na Bíblia. Segue os mandamentos e os ensinamentos de Jesus, mas pensa também nos profetas antes dele, os maravilhosos, que ensinaram tantas coisas. 1 mais 1 igual a 2. Faça a matemática que te beneficia, não a matemática que te traz confusão. Parem de dizer que a Bíblia é não sei o que, não sei o que. Por que vocês não... Eu estou falando desses ignorantes que vão fazer vídeo no YouTube, um pastor contra 30 ateus, ou um cristão contra 30, um católico contra 30 evangélicos, ou um cristão contra 30 ateus e o ateu que ofende a Bíblia. Mas é engraçado, eu queria ver se esse ateu realmente ele é justo, íntegro, ou ele é hipócrita, ele só vem ofender a Bíblia, mas não está ofendendo o livro do capiroto lá de São Cipriano, ou do cultural podre. E magia e feitiçaria é a mesma coisa. Quando você faz um ritual energético é diferente. O milagre não vem de entidades inferiores. A cura, ela não vem de entidades inferiores. Tudo isso é superior. A paz de espírito, ela vem do superior. Se seu espírito deseja paz, você não vai encontrar no nível inferior. Se você deseja a paz, se você deseja a paz mundial, se você não deseja as guerras, não é no nível inferior. No nível inferior, eles precisam sobreviver, não é viver. E eles sobrevivem conspirando ou inspirando negatividade, coisas erradas na cabeça de todos. Eles sobrevivem dessa forma. Eles não estão vivendo. Se você quer paz de espírito e paz mundial, não é no nível inferior que você vai encontrar. Se você quer sentir o que eu sinto, acordar todos os dias sabendo que você não é rico, que a sua conta bancária é a conta mais normal que existe na face da terra. Você tem o teu dinheirinho, você gasta todo mês, mês que vem você vai trabalhar de novo, o teu salário vai gastar de novo, e assim você vai vivendo. Mas se você quiser sobreviver cheio de conta, de cartão de crédito, de dívida, daí você se desespera e pede para a entidade inferior te ajudar a você ser famoso, daí a entidade inferior pede para você, olha, faz um sacrifício, pega esse gato, arrebenta a cabeça dele, ou pega esse cachorro e não sei o que você faz com o bicho, porque eu nunca vi ninguém como é que eles fazem, mas eu sei que eles fazem, porque lá em São Paulo estava cheio de pratos com sangue de animal, principalmente nas eleições à presidência. Mas me disseram, Tia Sô, eles fazem rituais horríveis. Deixa o bicho sangrar e sofrer, ou costura a boca dos bichos, ou faz coisas horríveis. Sacrifício com animal não é bem visto por Deus. E Deus permitiu que o carneiro fosse sacrificado, somente o carneiro, por motivos específicos. Mas o sacrifício do carneiro também tinha que ser obrigatório sem sofrimento. Não pode sofrer. Sofreu, dançou. Teu sacrifício não valeu nada. E o sacrifício sem o sofrimento é da mesma forma que a carne halal é feita. Do tipo que eles cortam o pescoço e em 7 segundos o animal tem que morrer. 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou. Se sofreu, dançou. Não deu, o sacrifício não dá certo. Mas somente através do carneiro. Quando era permitido. E eles querem voltar esse sacrifício no templo judeu, o que eu acho desnecessário. Mas o meu achismo contra a opinião
de quem quiser, o resultado vai ser daquele que não se beneficia do sacrifício. E Jesus disse que não precisava mais fazer sacrifício. Ele falou, quando ele veio, ele falou, não precisa mais fazer sacrifício, porque eu já estou aqui. E ele vai voltar. E quando ele voltar, você acha que ele vai falar, pode fazer sacrifício, tá tudo bem? Se naquela época, quando ele já veio, ele já disse que não precisava mais. Hoje, sacrifício com animal é crime. E se você for pego e alguém te vê, alguém tem que te denunciar. Sacrifício com animal é maus tratos. Não interessa se você está dando para a entidade inferior. É maus tratos. Até essa história ser ajustada, eu já estou sentindo pena, porque as eleições para o Brasil tá chegando, daí eu espero que o que aconteceu em 2022 não se repita. Dia 29 de junho, e por que eu falei tudo isso? Porque eu estava falando de São Pedro, o pilar. 4 pilares para o espírito, 4 pilares para a saúde, 4 pilares para a prosperidade. Então, os 4 pilares cristãos para a prosperidade não tem nada a ver com o sacrifício de animal. Esses sacrifícios que fazem por aí não tem nada a ver com Deus, com o Criador, com Jesus, com civilizações intergalácticas de nível superior. Civilizações intergalácticas, enfim, os mais ignorantes da galáxia somos nós. Violentos, malucos, sacrificando animais para entidades inferiores. Pensa só se isso é inteligente e como somos observados por civilizações intergalácticas, como esse povo é ignorante, nojento. Que povo ignorante e nojento, que faz sacrifícios, até sacrifício humano, certo? Para as entidades inferiores. Como somos vistos pelas civilizações? Por que eles não chegam para fazer umas férias aqui no planeta Terra? Porque somos vistos como perigosos, violentos e malucos e nojentos no universo. Eu espero que isso acabe, porque a nova era de Aquário está na esquina. Todo o poder que nós temos pode ser utilizado sem sacrifício nenhum, sem rabo preso e sem entidades e sem fulano ficou famoso porque se vendeu, tem o rabo preso. Mas não vai reencarnar na nova era de Aquário. Se você não acredita em reencarnação, meus pêsames. Os hipócritas, os ateus contra um cristão naquele vídeo do YouTube, quantos ateus contra um cristão? Então eles falaram que a Bíblia não presta, que a Bíblia não sei o quê, que a Bíblia bababá. Mas será que eles têm essa opinião pelo livro do São Cipriano, ou livros que fazem sacrifícios com animais ou com gente? Ou será que eles têm essa opinião? Ou eles são hipócritas, eles só querem falar mal da Bíblia? Mas do cultural podre eles não falam mal. Isso é ser hipócrita. Ou fala mal de tudo, ou não fale mal de nenhum. Tá cheio de hipócrita no inferno. Aliás, no inferno só tem hipócrita. O que é inferno, tia Sô? É um nível inferior aonde tem vários níveis. Aonde tem nível que tem muito calor, ou tem muito frio, ou que tem muita fome ou sede, ou tem vários níveis. Nenhum deles é confortável e todos fedem. O cheiro, o nariz do infeliz espírito acaba acostumando.
É uma mistura de alguém que não toma banho faz um ano com um bicho morto. Me dá refluxo, não quero falar disso. E o cheiro lá em cima é cheiro de amaciante para lavar roupa? Sim. O cheiro lá em cima é cheiro de amaciante para lavar roupa. Então você quer morrer, quer sentir cheiro de amaciante, não quer? Fala sério. E não adianta a pessoa não acreditar. Os ateus aqui que não acreditam, hipócritas, né? Que fala que não acredita em Deus, mas vai fazer um trabalhinho de esquina. Então os hipócritas que não acreditam, eles não querem sentir cheiro ruim depois de morrer, querem sentir cheiro de amaciante. Só que não vão. Muito simples, porque não existe corrupção ou jeitinho lá em cima. Ela sofre a vida inteira, a pessoa honesta, mas no final pelo menos vai sentir cheiro de amaciante de roupa lá em cima. Os alienígenas que o Mike gravou pousando em Curitiba, o Mike.leão no Instagram. Aquilo que ele viu é exatamente o que eu e minha mãe já vimos pela janela quando morávamos no alto de Carapicuíba. Nós morávamos no alto de Carapicuíba. Em 1986, o alto de Carapicuíba era bem alto, então avistava toda a cidade de Carapicuíba e Osasco, do outro lado da lagoa, e não tinha nada. Em 1986, o alto de Carapicuíba era um vale onde se avistava ainda muitas colinas. Então, a 2 quilômetros de distância existia uma colina entre Carapicuíba e Quitaúna. A gente estava tão alto para você entender o que a gente avistava, porque não tinha nada construído. E aquilo que o Mike avistou foi exatamente o que eu e minha mãe nós vimos na janela, de 1986, ok? E eu, a partir daquele momento, eu tive muitos contatos alienígenas que eu nunca contei para ninguém e não gosto de conversar sobre o assunto, não vou conversar sobre o assunto com vocês. E o último contato que eu tive, graças a Deus, foi em 2011, porque eles não são uma civilização feliz. Eles estão em pânico e todas essas abduções que acontecem por aí é o pânico que eles estão entrando em extinção e eles estão morrendo de medo que o planeta vai explodir, eles não vão ter mais aonde viver. E não existe a eles também o modo de viagem à luz para encontrarem outro lugar para morar. Com toda a tecnologia que eles têm, não conseguem sair desse local de espaço onde estamos. E não existe outro lugar com fonte melhor para a sobrevivência na nossa galáxia do que o planeta Terra. Ou na nossa vizinhança do sistema solar. Até existe na galáxia, mas eles não conseguem chegar até lá. E mesmo que se chegassem até lá, a violência de animais e seres estranhos é tanta que para poder conseguir se adaptar não é como aparenta ser fácil nos filmes de ficção científica. É muito mais difícil, muito mais realista do que a gente vê nos filmes de ficção científica. Que a gente vai ter uma nave que vai botar todo mundo para dormir, para daqui 70 anos eles acordarem em outro planeta. Quando eles acordarem, e se a nave não for destruída durante essa viagem de 70 anos pelo espaço onde tem meteoros e muita radiação e muitos problemas cósmicos, se a nave sobreviver e eles sobreviverem, eles vão chegar num planeta onde em 3 dias eles não sobreviverão. Para poder se adaptar num planeta ainda onde está do jeito que estava o planeta com os dinossauros.
Deus, o Criador, na bondade divina e perfeita, extinguiu os dinossauros, acabou com o planeta para que a gente pudesse ter como sobreviver e pudesse ter fontes de energia como o petróleo, o sal e tudo que a gente tem, herança dos dinossauros, porque foi moldado para poder acontecer desse jeito. Mas o ser humano quer chegar num planeta onde tem dinossauro e pensa que vai dar tudo certo. Então esses alienígenas que moram aqui com a gente, eles estão desesperados porque eles sabem da verdade, não dá para sair daqui. Então a gente tem que preservar esse planeta sim. Mas Tia Sô, e outras civilizações alienígenas? Existem milhares de civilizações morando em naves espaciais ou cidades espaciais que já não conseguem mais voltar aos seus planetas. E eu acredito que muitas delas passam por aqui escondidas para tirar abastecimento de nutriente, de fonte, de comida e de energia, de tudo, porque aqui o planeta Terra é como se fosse um posto de gasolina na nossa vizinhança. E esse posto de gasolina tem que ser cuidado para não explodir. Nós somos fonte de alimento para nós e para eles também. E se de repente eles roubarem umas vaquinhas, e daí? Quando as pragas e os vírus matam 20 mil cabeças do gado, ninguém fala nada. Mas se morrer uma vaquinha pega pelos alienígenas, vira um absurdo. Os governos corruptos catando dinheiro do povo, tudo bem. Mas se um alienígena pegar um pouquinho de ouro, não pode, tá roubando do país. Quer dizer, o governo pode fazer o que quiser de qualquer país, mas o coitado do alienígena que foi pegar um pouquinho de material para sobreviver não pode. Olha só a hipocrisia do ser humano. Não, tem que pagar imposto, o alienígena tem que pagar imposto também. O alienígena não pode comer carne nem roubar nossas vacas. Você quer que ele come o que, gente? Ele está sendo íntegro, respeitando as leis de Cristo, está comendo a vaca. Coitado. Uma vaca pode alimentar mil cabecinhas alienígenas ali. Mas se morrer 20 mil cabeças pela pandemia, ou pela bactéria, ou pelo vírus, ninguém está criticando. Mas se uma vaca morrer por um alienígena, vira um absurdo da história que virou nos últimos 20 anos. Vocês sabem das vacas que eles pegaram. Vocês sabem. E essa história dessas vacas aí, coitados, eles estavam roubando vaca, gente. Tava roubando, estavam pegando para comer. Porque eles sabem que a vaca é abençoada por Deus. O que você queria que eles pegassem? Elefante na África? Eles estão dentro dos limites de Cristo. E se eles respeitam o livre-arbítrio, eles respeitam todas as leis de Cristo. Eles não vão comer nem vaca, nem leão e nem gente. Eles vão comer vaca, não vão comer leão e nem elefante, nem gente. Vão comer uma vaquinha. Deixa eles comerem uma vaquinha. E eu vou falar para vocês, alienígena não come porco. Se eles comessem porco, eles tinham detonado todos os porcos selvagens que nós temos do Paraná. Eles não se aproximam dos porcos. Alienígena não come carne de porco. Eles sabem, eles entendem pela inteligência deles como é prejudicial a carne do porco. Eles não chegam perto dos porcos. Você pode ter certeza que na sua fazenda, talvez uma vaquinha vai sumir, mas o porco não vai sumir de jeito nenhum, nem da sua criação e nem os porcos selvagens. Inteligência. Lá não tem burrice. A burrice é aqui com a gente. A violência é aqui com a gente. E eles estão em estado crítico de civilização, não estão mais conseguindo atingir procriação. Eles respeitam Cristo e o livre-arbítrio e todas as leis, estão tentando continuar vivendo ou sobrevivendo sem interferir nas nossas leis. De repente some uma vaquinha, fica em paz, gente, deixa eles comerem. Uma vaquinha do teu gado
não vai quebrar a tua fonte de renda, mas 20 mil cabeças de um vírus, de repente, ou do Rio Grande do Sul, que aconteceu, e matou 30 mil cabeças de uma vez, numa noite. Vocês esqueceram as 30 mil cabeças que morreram no Rio Grande do Sul? Cadê as cabeças? Por que não virou escândalo? Mas se sumiu uma vaquinha que a civilização vizinha alienígena pegou, vira um escândalo total. Eles comem do jeito mais limpo e respeitoso possível. E com certeza essa vaquinha que eles pegaram também não sofreu para morrer. Porque às vezes eles pegam com laser e tira o órgão mais importante da vaquinha, que é o mais limpinho e mais inteligente. Eles pegam partes também. Deixa. E o resto dessa vaquinha que sobrar, faz ração para os teus cachorros. Ok? Você que é fazendeiro, bilionário. Vai correr atrás do rio para não causar enchente, meu querido bilionário fazendeiro. Vai votar num governador honesto que vai fazer um planejamento de vida melhor para a população. Deixa a vaquinha, se sumir uma vaquinha do teu gado inteiro que eles pegaram, ou deixa eles comerem. Eu estou defendendo porque eles estão entre nós há 1000, 2000, 5000 anos. E o que eles estão fazendo? Eles estão interferindo? Não. Eles respeitam muito mais do que o próprio povo brasileiro, ou esse povo que gosta de fazer sacrifício com animal aqui para tirar sangue, para dar para entidade, para candidato de eleição venceu, para o time de futebol venceu, para o fulano venceu. A gente só passa vergonha nacional, internacional e intergaláctica. Esse é o papo mensal de junho de 2026. Alienígena não é sinônimo de beleza. E daí que eles são feios, e daí que o sotaque deles faz barulhinho de inseto. O que ele vai fazer daí? E por que no Paraná, tia Sô, tem demais? Paraná e Minas Gerais? Porque somos os lugares mais saudáveis do Brasil. O lugar com água, com fonte de água mais saudável do Brasil. Paraná e Minas Gerais. Por que sempre no Paraná e Minas Gerais? Porque somos os mais saudáveis. Aqui temos essa fonte de água de Deus, porque aqui tem muito povo cristão, fiel. Então, aonde tem mais fidelidade e fé, é aonde mais nasce água boa. É isso que eu vou falar para vocês. Aonde a fé se perdeu, a água se perdeu, a terra se perdeu, não tem mais vitamina na terra. E onde tem terra existe fé, existe. Veja o Líbano, aonde Jesus passou, aquelas terras são as mesmas terras de 2000 anos dando frutas maravilhosas. Como que isso acontece? Milhares de cientistas já foram estudar as terras do Líbano, por onde Jesus e Maria passaram descalços, aonde eles fluidificaram e fortificaram a terra por 2000 anos. A mesma terra continua fértil. Você que é fazendeiro, você sabe, se a terra ela é usada, ela vai perder a fonte de saúde. Ela vai ficando sem nada. Você sabe disso. E por que aqui no Paraná e Minas Gerais a terra é tão fértil? E tem lugares em São Paulo onde a terra é tão fértil. E por que tem outros lugares onde a terra não dá mais nada? Agora, se você chegou no Brasil, você já encontrou o deserto e ali não dá nada, é porque ali é o deserto. Mas aonde existe ainda a terra abençoada e ungida é pela fé. Essa vibração energética da fé em Cristo, que Cristo é a fonte da comida e da água e da terra fértil para crescer as frutas.
O Messias é a fonte. Estava escrito na Torá, está escrito até no Alcorão Sagrado, que a fonte da terra fértil é por onde ela foi abençoada. Infelizmente, no Oriente Médio, eles são desertos.